Prepara a caixinha aí. Antes nós não tínhamos live, começamos a fazer live aí, faz 4, quase 5 anos. É. Hoje tem que pedir licença para entrar nas lives, cara. É, tanta live que tem que pedir, ô irmão, dá licença, tem que abrir caminho, assim, igual abrir no meio da mata densa, assim, ô irmão, deixa eu participar da sua live aí. Pronto, irmão. Se Dal tá aqui, Dal ia pipocar de risada. Mário, pode ficar à vontade. Ok, nós estamos fazendo a leitura de Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas. Os Gálatas eram de diferentes assembleias na região da Galácia. A Galácia não era apenas uma cidade, mas era uma região, como a gente falar, o estado da Bahia ou coisa assim. Então, a partir do versículo 12, irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. Quando Paulo, quando Paulo fala que sejais como eu creio que aqui ele está se referindo, né, a, ao tipo de ministério que ele está trazendo para eles. Primeiro, entendendo que ele tinha vindo da lei, ele tinha sido um fariseu de fariseus, segundo a lei, irrepreensível, segundo a lei. Então ele tinha vindo da profundidade do farisaísmo e da lei judaica. E mesmo assim chegou um momento que o Senhor tocou seu coração, ele simplesmente deu uma cambalhota e saiu sem ser mais um judaizante ou um promotor da lei. Agora ele promovia a graça de Deus. Então esses Gálatas estavam fazendo o caminho inverso. Eles tinham sido chamados pela graça, pelo evangelho da graça, e pela influência agora de judaizantes infiltrados entre eles estavam querendo voltar para a lei. E aí Paulo tem que repreendê-los. Então rogo-vos que sejais como eu. Como assim? Saiam disso como eu saí, saiam dessa lei como eu saí da lei. Porque eu também sou como vós, nenhum mal me fizestes. E o versículo 13 ele fala: E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Na evangelho live. estando em fraqueza da carne. Primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. Isso aqui, alguns acreditam que ele estivesse doente quando ele anunciou o evangelho para eles. E nós sabemos que Paulo teve um período da vida dele que depois que ele subiu, foi arrebatado ao terceiro céu, o Senhor colocou nele um espinho na carne, para que ele não se vangloriasse, para que ele não se orgulhasse daquilo que tinha acontecido com ele. Nós vamos ver mais para frente, ele voltar a falar desse assunto no versículo 15. Então ele fala: Vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne, ou seja, era um motivo para vocês desviarem o rosto de mim. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Então, alguns acreditam, eu acredito também, que o problema de Paulo era uma doença, uma enfermidade, o espinho na carne seria uma enfermidade nos olhos, principalmente nos olhos, porque no céu, quando ele subiu ao terceiro céu, ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu coisas, ele viu coisas. Então, os olhos são aquela parte que nós vemos coisas. Ele viu coisas e ouviu coisas também que ele não poderia nem repetir, não é lícito ao homem falar. E agora aquilo poderia ser, então, uma enfermidade que o Senhor permitiu que fosse colocada nele. Ele chama de mensageiro de Satanás.
Nós sabemos que os anjos, inclusive Satanás, eles estão, em última instância, eles estão ao serviço do Senhor. Eles não fazem tudo que eles querem, né? Eles fazem aquilo que o Senhor permite que eles façam. E muitas vezes o Senhor usa os anjos e mesmo os demônios e mesmo os anjos caídos, como Satanás, para cumprir os seus propósitos. Nós vemos lá no Antigo Testamento que o Senhor enviou um espírito maligno para afligir Saul, para afligir Saul. Então ele pode fazer essas coisas, sim. E essa doença, talvez, fosse nos olhos, porque ele se refere aqui no versículo 15: se possível for, arrancaríeis os vossos olhos. E é engraçado, né, que nós temos uma grande atração pelos olhos das pessoas, porque a primeira coisa que nós olhamos são os olhos. Você vai conversar com uma pessoa, você olha nos olhos, porque dali vem a expressão das pessoas. Eu hoje fui fazer a minha marcação aqui eu vou passar por uma série de aplicações de radioterapia, e fui então lá na clínica da Santa Casa de Limeira, onde é feito esse trabalho, onde é feito esse tratamento. E na sala de espera, eu reparei que havia pelo menos umas 3 ou 4 pessoas com algum tipo de câncer nos olhos. Então você realmente fica repulsivo, né? Você vê a pessoa com aquela bolota saindo para fora, assim, onde devia estar os olhos. Então cria um edema muito grande, que é um tumor, né? E aquilo chama atenção e aquilo é repulsivo. Você sente que deve olhar para o outro lado, você deve se afastar da pessoa. Naturalmente isso acontece conosco. E por isso que ele fala aqui: nem desprezastes, no versículo 14, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Ele está falando isso de quando ele foi recebido pelos Gálatas para ouvir o Evangelho, para ele pregar o Evangelho aos Gálatas. Mas que isso tudo muda no momento em que eles começam a cair no canto de sereia dos judaizantes, não é? E ele, no versículo 15, ele fala: qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Então, ele estava ciente de que eles estavam totalmente pró-Paulo, né? A favor de Paulo. E o que aconteceu nesse meio tempo? É o que ele fala no versículo 16: fiz-me acaso o vosso inimigo dizendo a verdade? Eu trouxe a verdade para vocês e agora virei inimigo de vocês? Vocês estão me rejeitando, me rechaçando? E aí ele vai se referir aos judaizantes, aqueles que estavam se infiltrando no meio deles, para tentar que eles guardassem a lei, para dizer que sim, sem que eles fossem, uh, se eles não fossem, não passassem pela circuncisão, eles não poderiam ser salvos, e outras coisas, tipo, se eles não guardassem o sábado, ou qualquer coisa assim. E ele fala deles aqui no versículo 17: eles têm zelo por vós, não como convém. Por que eles tinham zelo pelos Gálatas? Porque eles queriam dominar os Gálatas, não como convém. Não era por amor, não era para a glória de Deus. Eles tinham zelo porque eles tinham interesses nos Gálatas, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. Ou seja, eles querem fazer com que vocês fiquem na coleira deles, presos a eles. Vocês fiquem presos a eles. E essa intenção de todo de todo herege, né? Um herege é aquele que procura causar divisão, que procura causar conflito entre os irmãos. E lá em Atos 20, Paulo já falou disso, quando ele disse a respeito dos que entrariam no rebanho. Ele fala no capítulo 20, versículo 29: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho.
Quem são esses? Esses são os de fora, que vêm para destruir o rebanho. E que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas ou pervertidas ou distorcidas para atraírem os discípulos após si. Então você reconhece um herege quando ele seduz as pessoas, ele quer ser o centro das atenções, ele quer atrair discípulos, ele quer que as pessoas se reúnam em torno dele e o tomem como mestre, como doutor, como ensinador deles. Por isso Paulo alerta aqui, né, fortemente, uh, no versículo 17, querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, no versículo 18 ele fala isso, em Gálatas 4:18. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Isso aqui é interessante também, porque a gente repara que nós temos uma atitude diferente quando somos visitados por outros irmãos e queremos, de alguma maneira, impressionar esses outros irmãos. Então, nós queremos mostrar serviço, né? Por assim dizer. É que nem quando eu trabalhava num banco e lá tinha, assim, a lenda, né? A ideia. Ok, se você quiser fazer um serviço na rua durante o horário do expediente, um serviço seu, né? Então faz assim, deixa o seu paletó na cadeira da sua mesa, porque todos trabalhavam de terno lá no departamento que eu trabalhava, era uma área administrativa do banco. Deixa o seu paletó na cadeira, porque daí você sai e se alguém procurar por você, vão olhar e falar assim, não, o Mário deve estar por aí, porque o paletó dele está na cadeira. Então é uma ideia, uma forma de manter presença sem estar presente. Mas aqui ele fala sempre, é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Ou seja, quando ele não estava ali, Paulo não estava ali, eles eram outra coisa. Paulo chegava, mudava todo mundo, né? Mudava a aparência, até é como aquele que quando vem irmãos visitar, irmãos de fora, se veste melhor, se comporta melhor. Mas espera aí, nós queremos impressionar quem, né? Nós não estamos aqui para impressionar os homens, mas apenas impressionar o Senhor. E aqui Paulo, depois de falar dessa característica do ser humano, né? Ele no versículo 19, ele usa uma expressão muito carinhosa, meus filhinhos. Por que meus filhinhos? Porque ele certamente era o pai deles na fé. Eles haviam escutado o evangelho de Paulo, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Porque um dia Paulo pregou o evangelho para eles e sentiu as dores de parto, porque quando você prega o evangelho para uma pessoa, é um momento de muita expectativa. O que é uma dor de parto? É uma dor de expectativa. Você está esperando o filho nascer. Então você evangeliza alguém e aí você fica naquela expectativa: será que ele creu? Será que ele entendeu a verdade? Será que ele é mais um filho de Deus agora? Então, existem essas dores de parto. Quem evangeliza sabe disso, né? Quem às vezes tem uma pessoa na família que você está evangelizando essa pessoa, você sabe quão grande é a expectativa de que essa pessoa se converta. Então ele deixa claro aqui que agora, por quem, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Por quê? Porque ele já tinha sentido, mas agora ele sente as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Até que ele veja uma conformidade da vida deles em relação a Cristo e ao Evangelho da Graça. Lembre-se sempre de que o assunto aqui é lei e graça. Eles estavam se afastando da mensagem que receberam da graça, da justificação pela fé, e estavam sendo levados
por aqueles enganadores, aqueles falsos apóstolos, para crerem numa justificação por obras, e ainda mais por obras da lei. É como se eles tivessem descoberto o túnel que sai da cadeia, e quando eles estão chegando no fim do túnel, já vendo a luz do sol brilhando, vem e fala assim: pode voltar para a cadeia, não é por aqui não. Então, no versículo 20, ele fala: eu bem quisera agora estar presente convosco, porque Paulo estava longe, estava escrevendo, não estava presencialmente com eles. E mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Eu não queria estar dando bronca em vocês, mas eu estou surpreso com o que está acontecendo com vocês. O que é isso que aconteceu com vocês? Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Agora Paulo vai usar uma estratégia, porque se eles queriam tanto se justificar pela lei, ok. Então vamos lá para a lei, vamos para a lei. O que a lei diz? E quando ele fala lei, é sempre importante entender que não são os 10 mandamentos apenas, é todo o volume da lei mosaica, dos salmos, dos profetas, é tudo aquilo que Deus deu para eles no Antigo Testamento. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? E agora ele vai contar um caso que está na lei, está nas escrituras do Antigo Testamento. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. Não é? Teve Ismael, da escrava, e Isaque, da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Quando Sara viu que não conseguia ter filhos, os dois estavam bem avançados em idade, Abraão e Sara, o que Sara fez? Ofereceu a sua escrava para deitar com Abraão, engravidar de Abraão, para que tivesse um filho, para que tivesse um herdeiro. E assim foi. Mas isso era contrário à vontade de Deus, porque antes disso, o Senhor já tinha prometido que Sara teria um filho de Abraão, que seria o filho da promessa. Mas nem Sara nem Abraão tiveram paciência de esperar o cumprimento da promessa e correram na frente fazer lá um quebra-galho, né? Usando da escrava para que ela tivesse um filho, e ela teve um filho. No versículo 23 fala: o que era da escrava nasceu segundo a carne, ou seja, não foi um nascimento feito segundo a vontade do Espírito de Deus. Foi feito segundo a vontade humana, a vontade tanto de Abraão quanto de Sara. Mas o que era da livre, por promessa. O filho da livre, que era Sara, não é? Ele nasceu porque ele havia sido prometido por Deus. Ele foi o cumprimento de uma profecia. Se eles tivessem tido fé, eles teriam aguardado um pouco mais e teria nascido Isaque, que era o real herdeiro, que era o verdadeiro filho que o Senhor havia prometido a Abraão, de quem viria uma descendência como as estrelas do céu. Quando Abraão chamou Isaque, quando o Senhor chamou Abraão para fora da tenda e falou: olha agora para o céu, vê as estrelas, vê se você consegue contar as estrelas. E aí prometeu: a sua descendência será assim. Abraão não esperou. E quantas vezes na nossa vida nós não queremos esperar a vontade do Senhor, né? Nós queremos correr e fazer a vontade do Senhor. E eu falo isso agora principalmente para os jovens. Eu sei que muitos aqui são jovens, garotos e garotas, esperando outro pé do sapato, né? Procurando outro pé do sapato. Uma vez um irmão falou que os acampamentos da denominação que ele frequentava eram como fábrica de sapato. Todo mundo saía de lá com um par, com outro pé do sapato. E eu sei que é normal, é natural que os jovens procurem
uma esposa. Mas é importante entender que ela deve vir do Senhor. Ela deve vir do Senhor. Eu, com tanta gente que corresponde comigo, que manda perguntas e tudo mais, é tão triste ver pessoas que hoje estão numa situação que poderia ter sido evitada. Hoje mesmo uma irmã me escreveu muito chateada, muito desesperada, dizendo que ela era casada, mas daí ela se apaixonou por um homem e largou o marido para ir com esse homem, e ela está até hoje vivendo com esse homem. E ela apanha dele, e ela sofre violência dele, e ela teve um filho também com esse homem. E agora ela quer saber o que ela faz. Eu não dou conselho matrimonial, então não escrevam para mim para saber o que você deve fazer, principalmente depois de ter tomado um caminho errado, porque muitas das coisas que nós sofremos são as burradas que nós fazemos ao longo da nossa vida. E uma delas é essa, de você não esperar a vontade do Senhor e passar na frente e querer resolver as coisas do seu jeito. Aí, às vezes, o Senhor fala, tá bom, vai lá então agora, resolve do seu jeito e aguenta as consequências do seu jeito. A graça do Senhor, às vezes, permite uma reviravolta, uma regressão nisso. Às vezes, ele pode acabar abençoando depois, né, um passo dado errado na vida. Mas, como eu gosto de lembrar, os pais de José e Maria, os pais de Jesus, levaram um dia para perder o menino Jesus quando foram a Jerusalém. E levaram 3 dias para reencontrá-lo. Então, é muito mais fácil a gente dar o passo errado e sair da vontade do Senhor do que voltar depois arrependidos para buscar qual seja a vontade do Senhor depois de ter dado o passo errado. Então, muito cuidado, muita atenção, muita oração antes de tomar qualquer decisão, antes de dar um passo, num caminho que às vezes ainda está nebuloso. Nós sabemos que quando os judeus retornaram do exílio na Babilônia para Jerusalém, e ali eles começaram a reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo e reconstruir os muros, e aconteceu que havia os inimigos em volta fazendo de tudo para que não acontecesse, para que eles não conseguissem reconstruir. E quando eles reconstroem os muros e colocam as portas nos muros, aí tem uma ordem que é dada, eu acredito, por Neemias, que quando viessem estrangeiros, eles não deviam entrar na cidade antes que o sol estivesse a pino. Sol do meio-dia, antes que fosse o meio-dia. O meio-dia o sol está bem em cima, né? Por que isso? Porque quando o sol está no meio-dia, não tem sombra. Você fica no sol, a sua sombra é praticamente do tamanho dos seus pés. Então você não cria sombra quando está no sol do meio-dia. E só aí, então, podia ser permitida a entrada de mercadores e visitantes na cidade de Jerusalém, para impedir que inimigos entrassem, né? Então, o que isso nos ensina? Enquanto existir sombra de dúvida, não abra o portão, não abra a porta. Se você tem qualquer sombra de dúvida, pare aí e espere. Espere. Lembre-se de que o Senhor sempre responde às nossas orações. Ou ele responde sim, ou ele responde não, ou ele responde espere. Então é importante saber esperar. Abraão teria evitado muitos males se ele tivesse esperado. E quando eu falo muitos males, é bom lembrar o seguinte: abra o jornal de hoje e você vai ver que está tendo algum conflito entre Israel e os árabes ou palestinos ou jordanianos ou qualquer povo ali do Oriente Médio. Nós sabemos que os descendentes de Ismael, que foi esse filho nascido da escrava, eles são principalmente o povo árabe. O povo árabe. 500 ou 600 anos depois de Cristo, surgiu Maomé e criou aquela religião que as outras nações acabaram adotando. E hoje você tem o mundo chamado mundo árabe, ele é muito maior do que a Arábia Saudita.
ele inclui povos que não têm nada a ver com Ismael, mas que adotaram o idioma, adotaram os costumes, adotaram a religião islâmica. E veja a dor de cabeça que esses povos dão para Israel. Israel está em constante atrito, em constante estado de alerta, porque o desejo dos filhos de Ismael, dos descendentes de Ismael, é destruir Israel. E começou aqui, quando você lê aqui que Ismael ficava zombando, você vai lá no Antigo Testamento, né, você vê que Ismael ficava zombando de Isaac. Ele perseguia Isaac, porque Ismael sabia que ele não tinha herança. A herança pertencia a Isaac, seu irmão. Ismael era um filho que não era um filho legítimo de Abraão, mas ainda nós sabemos de uma coisa: o Senhor, a graça do Senhor sempre prevalece. No futuro, depois que Israel for restaurado à sua terra, quando começar o milênio, os árabes serão abençoados também. Deus não vai se esquecer deles. Eles serão abençoados. E muitas nações serão também, as nações gentias, serão abençoadas por causa de Israel, por causa do amor do Senhor por Israel. Batista quer acrescentar alguma coisa, Batista? Não, Mário, pode seguir. Pode seguir firme aí. Você não vai ganhar o seu quinhão, então, hein? Infelizmente, né, como você disse, a pressa de Abraão, né, com Agar, a ânsia de querer ter um filho e não aguardar a promessa no tempo de Deus. Tudo vai no tempo de Deus, né? Tudo depende do tempo de Deus. E quando a gente quer que o tempo da gente prevaleça, acontece um monte de coisa, né, que não estava previsto, porque Deus tem escrito tudo certinho, quem vai entrar e quem vai sair na hora exata dos acontecimentos, né? Quando é para entrar um personagem, quando é para sair um personagem da história, quando nós vamos ter alguma coisa, quando nós vamos deixar de ter alguma coisa, né? E então a nossa pressa nos causa muitos males. Esse é um grande problema, né? A nossa pressa de querermos sair na frente, como Jacó, né? Sair na frente para conquistarmos aquilo que a gente vê, aquilo que a gente consegue ver, porque nenhum irmão pensa em conquistar aquilo que ele não vê. Ele pensa em conquistar normalmente aquilo que ele vê, ou seja, aquilo que está próximo das mãos dele, próximo dos olhos, né? E então ele pensa em poder manipular ou falar e fazer e tentar fazer a coisa acontecer antes do tempo de Deus. Ou mesmo pensando que agora é a hora que Deus abriu para mim, né, para que eu saia desse problema ou que eu ganhe alguma coisa. E nunca é o tempo de Deus, né? Normalmente, quando a gente faz isso. Oh, eu estou meditando na passagem de José, e quando José adivinha o sonho do copeiro, ele fica esperançoso,
Ele fica esperançoso. Ele, como um homem, né? Ele sabia do que iria acontecer, que os sonhos deles iriam, que aqueles sonhos que o Senhor deu para ele, que os feixes que se abaixavam, dos irmãos, né, que se inclinavam, o sol e a lua, e ele sabia que aquilo ia acontecer. E quando ele vê a chance dele, né, em mãos, quando ele adivinha o sonho do copeiro mor, ele diz: lembra-te de mim, né? Lembra-te de mim, né? Que, que ele havia interpretado o sonho do copeiro, e ele sabia que o copeiro iria viver. Então ele pede para o copeiro, para que o copeiro lembre dele, para que tire ele lá da prisão, mas não era a hora ainda. Interessante essa história, porque não era a hora ainda, porque a fome não havia chegado. O Jacó, a família de Jacó, a família de Israel, ainda estavam todos numa boa na terra de eu não lembro que terra que eles estavam lá. Eles estavam todos numa boa, né? Então, a fome iria chegar, a abundância e a fome iria chegar no tempo de Deus. E a exaltação dele, né, iria chegar no tempo que Deus havia previsto. E ninguém poderia interceptar, ninguém, né? Nem mesmo o copeiro-mor. Deus, alguém diz que se o copeiro-mor tivesse pedido para Faraó para libertar José, seria a mão do homem agindo, né? A mão do homem, José, alguns dizem que foi falta de fé de José. Não foi falta de fé, porque ele sabia que, porque a palavra fala que a mão de Deus estava em tudo o que José fazia, né? E ele poderia não ter entendido que não era aquela hora, não seria a hora dele, mas que ele ficou desapontado, provavelmente sim, porque passaram-se mais 2 anos, né? Até que Faraó teve o sonho. Então, tudo na hora certa de Deus. E esperando, nós não vemos, você não vê uma reclamação. Você vê muita reclamação de irmãos, você reclama muito, você que está me assistindo aí, você também, viu, Mário? Todo mundo que está assistindo aí, nós reclamamos muito. Pode ver, por dia, se você tivesse um caderninho de anotações, você vai ver que você reclama muito de muitas coisas que acontecem na sua vida. Mas nós não vemos na história de José uma reclamação do que ele passou. Nada, não tem nada, né? Nenhum escrito, é a figura completa de Cristo, né? Mas ele não reclama de nada porque ele sabia do tempo de Deus. Ele sabia que seria, né? Ele tinha 17 anos quando ele foi lançado na cova, quando ele foi trazido para o Egito. Ele ficou 13 anos preso à mercê dos egípcios. Nós podemos falar assim, puxa vida, mas por que tudo isso? Ele podia perguntar, por que 13 anos que eu estou aqui sem ter produzido nada, parado aqui no Egito? Calma, que Deus tem um plano que começou com Abraão, né? Depois foi para Isaac, depois foi para Jacó, e era um plano de Deus que já dizia a profecia que o povo seria um povo escravo e ia padecer na mão, né, dos egípcios. E a hora da salvação, quando Deus iria ouvir, né, o clamor do povo, ia ser no momento exato, né? Ia ser no momento exato, depois que eles se multiplicaram grandemente no Egito pelas mãos de José, pelas mãos de José. Quem colocou José segundo, né, maior no reino, foi Deus.
né? Foi Deus que colocou. Então, tudo a seu tempo. Nós não conseguimos esperar, esse é um grande problema nosso, né? Nós não conseguimos esperar. E o mesmo aconteceu com Abraão, e agora, como o Mário disse, tem os filhos também de Ló, né? Os filhos e as filhas de Ló. Eu não sei quem é, quem são os descendentes de Ló, que é os Moabitas e os Amonitas, que povo que são hoje, né? Eles contam também com aqueles que ficam ali rodeando a cidade, a terra de Israel, né? Que também é um grande problema quando não são os próprios filhos de Ismael, são os filhos de Ló, né? Amon e Moabe, que estão também. E também tem os irmãos, né, de Jacó, que é Esaú, que também estão ali oprimindo os judeus, né, o povo de Israel, né? Então, mas foi interessante essa passagem aí que o Mário falou do tempo, né? Se tivesse tudo esperado, como Deus tivesse falado, né? Teria sido muito diferente, não é? E com a nossa vida também, né? Muitas coisas nós podemos fazer uma, um flashback aí na nossa vida, olhar para trás da nossa vida e ver que muitas coisas poderiam ter sido diferentes, né? Se nós tivéssemos esperado nas mãos de Deus. Nós não teríamos colhido, o Mário falou sobre isso mesmo, né? Nós não teríamos colhido muitos frutos amargos, né? Que nós colhemos. Assim, eu colhi muitos, né? Na ânsia de querer fazer muita coisa, já convertido, né? Já convertido, mas sem entender o tempo de que Deus, como Deus age. Deus age exatamente os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Não é? É o que Deus fala. Então, a gente fica pensando que os pensamentos da gente vão ser igual aos pensamentos de Deus e que Deus vai fazer como nós pensamos. E ele não faz, ele faz do jeito que ele quer, né? Ele chama quem ele quer, né? Quando ele quer fazer a jumenta de Balaão falar, ele faz, né? Ele faz. Quando é para fazer, ele faz na hora dele. E então estamos aí, e os judeus querendo voltar, então, aqui nesse trecho de Gálatas, para o Monte Sinai, querendo voltar para a lei, né? E o que não está diferente, o que não está sendo diferente dos dias de hoje, né? E o pior de tudo é que não são nem judeus, são gentios que não tiveram chamamento nenhum, né? Que não são filhos de Abraão, segundo a carne, né? Que estão querendo voltar para a lei. Eles nem foram chamados, né? Não são filhos não tem sangue de Abraão correndo nas suas veias, não são descendência de Abraão. E estão querendo ser da descendência de Abraão, estão querendo voltar para a lei, estão querendo ser levitas, né? Estão querendo assentar um templo, né? Gentil na carne, isso que é pior, né? Se fosse um judeu, como Paulo está dizendo aqui, né? Ou como ele fala em Hebreus, especificamente Hebreus, né? E tudo bem, serve para um hebreu, mas para um gentil que conheceu o Senhor Jesus, voltar para a coisa de judeu, né? Que era o que os judeus estavam querendo fazer aqui, que eles voltassem se tornassem servissem a lei novamente, né?
Nós somos espertos, mais espertos, porque nós temos tudo isso escrito, nós temos Hebreus escrito, nós temos Gálatas escrito, e nós sabemos, e muitas coisas o Senhor nos revelou. E o que muitos de vocês que saíram das denominações sabem que eles estão curtindo um Gálatas aqui, ó. Estão curtindo um Gálatas. Estão vivendo um Gálatas aqui. Mas hoje, Gálatas, naquele tempo, servia. Gálatas servia para aquele tempo. Não servia para aquele tempo, servia para esse tempo de hoje. As denominações estão fazendo o quê? Estão aqui, voltando para a lei. Né? Voltando para a lei. Graças a Deus que nos libertou dessa lei, né? E nos trouxe para a graça, né? E nos mantém na graça, né? Para que nós continuemos na graça. Né? Fica até preocupante, fica até difícil, é complicado você querer seguir a lei. Né? A graça nos basta de Deus, né? Mas nós vemos que na graça nós temos que obedecer já aquilo que nós já obtivemos, né? E as pessoas na lei, fica difícil você querer guardar a lei, né? Não é fácil você querer guardar a lei. Agora eu vou ter uma lista de mandamentos aqui, mais os 10 mandamentos, mais o sábado, mais não sei o quê. Então, vai ser uma regrinha de vida cristã para mim agora vai ser legal. Não, isso não serve, né? A graça, nós vivemos na graça e temos que nos manter na graça de Deus, não é? Andando na graça. Em nenhum momento nos desviando dela. É só isso aí, Marcos. Obrigado, Delano. Depois a gente reparte aí o cachê. Aqui no versículo 20, ele fala de que estava perplexo, não é? Com a atitude deles, de querer voltar a guardar a lei, algo que o próprio apóstolo Paulo, que era um descendente de judeus, quanto à lei fariseu, irrepreensível e tudo mais, tinha largado disso, tinha sido liberto da lei para ser justificado por graça somente, pela fé somente. E aqui ele continua usando, então, da história de Israel, da história de Abraão, no versículo 24 de Gálatas 4, o que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, e Agar, na língua árabe hoje, significa rocha, ou seja, um lugar duro, um lugar que não dá para você, não pode ser maleável. E assim é a lei também, né? A lei é dura, a lei não tem jeitinho na lei. Ou é ou não é, não é? Se eu guardo o sábado, não guardo o sábado. Não guarda metade do sábado. Então, o que se entende por alegoria, porque essas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Então, a lei, ela gera seguidores da lei, que são gerados para servirem, para obedecerem mandamentos. Ora, esta Agar, no versículo 25, é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. De que Jerusalém está falando? Da Jerusalém do seu tempo, inclusive, porque ainda os judeus que estavam em Jerusalém queriam ser justificados pela lei.
como Paulo tinha sido também tempos antes de se converter. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. É livre, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, referindo-se aqui a Sara antes ainda de ter filho. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Qual que tem marido aqui? Nesse estado aqui era Agar, era a escrava. Ela tinha um marido, ela tinha Abraão para gerar filho. Mas a Sara não tinha. Mas ele promete o seguinte: os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. São um número infinitamente maior. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Ele fala no versículo 28. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Tem até um versículo, uma vez um irmão citou esse versículo para mim, é, ele citou no sentido de que o cristão às vezes tem que escutar a sua esposa, né? Deixa eu ver se eu acho esse versículo. É, vamos ver se eu consigo encontrar. É, poxa, acho que eu não vou lembrar aqui o versículo, não. Porque, na verdade, chega um momento em que Sara escuta a tua mulher, eu acho que é isso que fala. Eu acho que quando Sara quer mandar embora, é, é Gênesis capítulo 20, versículo 22. Não, não é isso não. Deixa eu ver. Gênesis 20, Gênesis 20, 21, versículo 12. Versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Em tudo, mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é a tua descendência. Mas o versículo 12 é o que diz, é o que ele diz no versículo 12, né? Atende a Sara em tudo o que ela disser. Escuta a tua mulher, seria mais ou menos isso que ele
Ele fala: atenda a tudo o que Sara lhe pedir. Uma vez um irmão falou isso para mim. Eu não sei qual era o contexto. Era alguma coisa que a minha esposa queria que eu fizesse, mas eu achava que não devia fazer. E ele falou para mim: atende Sara em tudo que ela te pedir, né? Então, isso aqui agora, só para eu ficar amigo das irmãs, eu gosto de trazer esse versículo, porque daí, às vezes, tem irmãos que estão dando um cala-boca na esposa, e às vezes, muitas vezes, a esposa está com a razão, e eles precisariam ser mais sensíveis para escutar o que elas querem dizer. E aqui chegou um momento que foi assim: Sara sabia que tinha que mandar embora Agar, a serva, com o filho, com Ismael, mas Abraão estava relutante, não estava querendo fazer. Então o Senhor precisou intervir e mandar que Abraão escutasse a mulher dele, porque neste ponto aqui ela estava com toda a razão. Os irmãos depois podem furar o pneu do meu carro, mas é isso que está aqui, né? E aí ele continua no versículo 30, então, é a esta passagem que está se referindo o versículo 30. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. É interessante que quando nós insistimos em viver segundo a lei, e aqui tudo aqui em Gálatas está mostrando que não devemos viver pela lei, mas pela graça e pela fé. Teve até uma irmã que assistiu um vídeo de uma outra apresentação que nós fizemos aqui de Gálatas, e ela escreveu um comentário. Ela falou que ela era adventista do sétimo dia, e quando ela leu Gálatas, que ela entendeu que não devia mais ficar naquela organização. Aí que ela caiu fora daquela seita, porque realmente era uma escravidão. Era uma escravidão. E um ponto interessante que fala lá em Tito, e a respeito também tem a ver com isso, né? Em Tito, capítulo 2, depois que Paulo manda Tito dar várias instruções para as mulheres, para os anciãos, os homens velhos, as mulheres idosas, para que elas ensinassem as mais novas, depois exorta os jovens, depois exorta os escravos ou servos, e no fim, ele fala no versículo 11 de Tito 2, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. E chama atenção aqui o verbo que ele usa, ensinando-nos, porque a lei não nos ensina coisa alguma, a lei nos ordena. A lei ordena, faça isso, não faça aquilo. Mas a graça nos ensina. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então você não aprende com a lei, você é mandado pela lei. Não tem aquele... Geralmente empresa tem muito essa frase, né? Quem tem bom senso, quem pode manda. Quem tem bom senso obedece, né? Quem tem bom senso, quem pode manda. Então o patrão manda, você tem que obedecer ao patrão, não tem jeito. Não adianta discutir. Mas a lei, porque isso é lei. A lei manda, mas a graça ensina.
ensina a gente a andar, a renunciar à impiedade. A renunciar à impiedade, dizer não para a impiedade. Mas como que nós dizemos? Por uma lei? Ah, a lei mandou eu dizer não. A graça me ensinou a renunciar à impiedade, renunciar às concupiscências mundanas e a viver nesse presente século de maneira sóbria e justa e piamente. Eu acredito que, com isso, nós terminamos o capítulo 3 de Gálatas, né? E já estamos em cima da hora, quase. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros. Herdeiros conforme a lei? Não. Herdeiros conforme os esforços? Não. Herdeiros conforme a promessa. Estou lendo no capítulo 3, o último versículo do capítulo 3. E o último versículo do capítulo 4 de Gálatas é: de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. É da livre que somos filhos. E quando a gente abre o capítulo 5, o que ele fala? Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Que jugo da servidão? Da lei mosaica. Ah, mas eu posso usar calça comprida, eu posso jogar futebol, eu posso. Não tem. A graça não é assim. A graça nos ensina. E o Espírito Santo que habita no crente dá a ele o discernimento. Não é questão de poder ou não poder. É de saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Eu me lembro que uma vez começou uma onda de perguntas que era tipo assim: posso lutar judô? Aí vinha outro. Posso lutar karatê? Daí vinha outra. Posso lutar jiu-jitsu? Jiu-jitsu? Daí eu parei e falei: peraí, daqui a pouco os caras vão pegar todas as artes marciais e perguntar uma por uma, porque não é possível, né? Até achar uma que eu não sei o que é, daí ele vai achar que pode. Então não é isso, a lei que manda, né, as coisas, mas a graça nos ensina. A graça ensinou meus pés a caminhar. Foi a graça, nananã, nananana, nananana, nananana. Alguém lembra o número desse hino, não? Ninguém lembra o número. Só lembra a primeira parte, ó. A graça ao Senhor é tema encantador. A graça ao Senhor é esse, a graça ao Senhor. Hino 47. 47, é bonita a letra desse hino, né? Tema encantador. A graça, ó Senhor, é tema encantador. Do céu, pois, veio a doce voz ao mundo pecador. A graça, ó Senhor, é tema singular. Cantemos cordial louvor a quem nos quis salvar. Por graça sem igual, desceste até a cruz, levando o nosso fardo lá, pregado e sem luz. A graça nos chamou, nos trouxe salvação. A tal graça foi a que alcançou para nós todo o perdão. Nos céus vamos estar por graça divinal e temos garantia já de vida eternal. Eu mencionei uma frase, mas eu acho que era de uma versão antiga desse hino, que era na primeira pessoa. A graça ensinou meus pés a caminhar. E esse cenário ele sofreu algumas alterações, porque os hinos foram transformados para serem cantados em conjunto, né, em grupo. Então, não é tanto me ensinou, mas deveria ser nos ensinou. Então, eu acho que suprimiram, tiraram essa linha do hino. Eu vou falar tiraram para eu não me incluir
entre os culpados, mas eu também participei da compilação e da revisão de muitos hinos aqui desse cenário. Mas isso é bom a gente entender que a graça nos ensina, a lei nos manda e a graça nos ensina. Perguntas? Opa, tem alguém que levantou a mão aqui, vamos ver. Está escrita a pergunta aqui na. Newton, você escreveu a pergunta ou não? Ele tem uma pergunta sobre ressurreição. Sobre a E aí também ressurreição. Sobre a ressurreição. E qual é a indagação? Quando se fala em ressurreição, entendi que existem três, de acordo com a palavra. A primeira, que foram as primícias, é Cristo. A segunda, que será a do arrebatamento. E a terceira, que será a do julgamento. Então, como posso iluminar a ressurreição de Lázaro e outros que aconteceram antes da primeira, que é a de Cristo? Bom, na realidade, Lázaro não ressuscitou dentro dessa ressurreição, que é a ressurreição do corpo, para nunca mais morrer. Lázaro voltou à vida no mesmo corpo que ele tinha. O Senhor curou a doença que o matou e trouxe de volta à vida. Mas ele morreu depois. Nós não encontramos Lázaro por aí. E muitos que ressuscitaram no Antigo Testamento, também tem ressurreição no Antigo Testamento. Tem o filho da viúva de Naim, né, eu acho que é. E então não eram ainda ressurreições. Elas se apresentavam como figura daquilo que Deus vai fazer no futuro. Mas certamente não era ainda a ressurreição definitiva. Porque quando um corpo ressuscitar, ele não é mais a mesma matéria perecível, né? Corruptível, como Paulo explica lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Ele fala do corpo corruptível, que vai se revestir da incorruptibilidade, e o corpo mortal, que se revestirá da imortalidade. Aí não morre mais. Então é outro tipo de corpo, é um corpo capaz de atravessar paredes, como o corpo do Senhor. Depois que ele ressuscitou, ele apareceu numa sala fechada, trancada, onde os discípulos estavam, e falou: Paz seja convosco. Como é que ele apareceu? Ele entrou ali simplesmente, sem abrir a porta, sem passar pela janela. Assim será a nossa ressurreição também. Ô, Mário, pegando um gancho nessa pergunta de Newton, Mateus 27, versículos 52 e 53, também se encaixa nesse mesmo contexto, né? Que ele fala que houve uma ressurreição de alguns santos que dormiam, só que foi uma ressurreição temporária, né? Igual a de Lázaro. Então, essa passagem de Mateus 27, deixa eu ir lá, tem duas maneiras de enxergar, né? Deixa eu achar aqui, a 27. O versículo 27, 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eu acho que o segredo aqui é a frase depois da ressurreição dele. Então, mesmo aqui, o Senhor não deixou de ser primícias. Percebe? Então, aparentemente, a Bíblia não diz se eles subiram ao céu com o Senhor ou se eles morreram de novo. Mas, de qualquer maneira, a ressurreição deles não é a ressurreição anterior à do Senhor Jesus, que ele é as primícias. Eles ressuscitaram
depois do Senhor Jesus. Então, eu acredito, talvez poderiam ser, sim, poderia ser, sim, uma ressurreição definitiva, não é? Mas é difícil também dizer, porque a passagem não é muito esclarecedora aqui. Não sei se tem algum irmão que comenta isso, mas eu acredito que qualquer que seja a solução para esta passagem, eles não ressuscitaram antes do Senhor. Eles ressuscitaram depois. É, Eu tinha dúvida aqui nessa passagem se eles eram uma ressurreição definitiva ou se foi só uma ressurreição temporária. de qualquer maneira, eles serviram de testemunho, né? Do que vai ser a ressurreição de todos os santos. Eles eram santos, para começar, muitos corpos de santos que dormiam, né? Não eram incrédulos, e eles apareceram a muitos. Não, não dá para dizer se eles permaneceram assim depois desse momento. Tem algumas coisas na Bíblia que nós não temos 100% de solução, né? Não sei se o Batista ainda está aí, se ele tem uma bala de prata aí para essa passagem. Ou se o Batista já foi dormir, porque ele tem que dormir cedo, né? Você sabe que velho, ele é um mês mais novo que eu. Irmão, eu realmente fico devendo. Mas a única coisa que eu sei é o seguinte: isso não invalida o fato de que o primeiro a ressuscitar foi o Senhor Jesus. Ok? Sim, muito obrigado, irmão. Terminamos aqui então. Quem se propõe a dar graças? Pronto, Mário. Vou estar pedindo aqui a irmã Adriana para tirar a gravação. Então, se o senhor permitir, na próxima sexta, vamos iniciar Gálatas 5. Aí, Eric. Tá gravado aqui já. Vou postar lá no grupo. Pronto. Welton, meu querido irmão, você pode dar graças? Vamos lá. Deixa a irmã tirar